Olá, doutora, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Podemos dar início aos trabalhos? Podemos sim. Então está ok. Amigos, agradeço a presença de vocês. Meu nome é Fernando Cury, eu sou advogado. Hoje nós vamos tratar da advocacia na pós-pandemia, mas, sobretudo, o mais importante é que eu tenho duas pessoas ilustres conosco, duas pessoas da mais importância, do mais alto grau jurídico. O professor Carlos Alberto Dabos Maluf, que dispensa maiores apresentações, dado o seu extenso currículo e tantos anos dedicados ao magistério, que são mais de 40 anos. É um professor muito querido nas arcadas do Largo São Francisco por seus alunos e ex-alunos. Mas eu me vejo obrigado a falar um breve currículo do professor. Vamos lá. O professor Carlos Alberto Dabos Maluf, ele é professor titular de Direito Civil na Faculdade de Direito da USP, mestre, doutor e livre docente em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, chefe de departamento de Direito Civil na mesma universidade por 2 gestões, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, conselheiro científico da Associação do Direito de Família e das Sucessões, advogado em São Paulo, autor de inúmeras obras jurídicas, palestrante e parcerista, e muito me orgulho em estar falando com ele. Doutora Adriana Caldas, do Rego Freitas Dabos Maluf, não menos importante que ela, também advogada, nutricionista, ela integra a Comissão de Bioética e Biodireito do Hospital do Coração, do HCOR, professora convidada em faculdades de Medicina e de Direito, mestre e doutora em Direito Civil pela FADUSP, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, do IASP, e membro da Associação do Direito de Família e das Sucessões. Autora também de várias obras jurídicas, palestrante e parcerista, e também muito me orgulho em estar podendo ter essa oportunidade de conversar com ela. Os professores, eu peço só um instante a eles, eu gostaria, me vejo obrigado em agradecer agora os amigos que ajudaram muito a divulgar e confirmaram suas presenças e estão nos assistindo hoje, né? Então, eu gostaria de agradecer a figura dos presidentes, do José Nadim Cury e aos demais sócios do Clube Atlético Monte Líbano, ao meu amigo, também advogado, a quem eu gosto muito, e também é um fã excepcional do professor Dabos Maluf, está nos assistindo, foi aluno dele, o presidente Antônio Carlos Neaime e os demais sócios do Clube Holmes, o Marcelo Aldi Kateb e os demais sócios do Clube Sírio-Libanês, ao arcebispo da nossa Catedral Ortodoxa Antioquina, Dom Damasquinos Mansur, o bispo Dom Edgar Madi, da Eparquia Católica Maronita de Nossa Senhora do Líbano, o meu amigo pessoal, presidente do Rotary Clube de São Paulo, Michel Alabi, e também gostaria de agradecer a nossa correspondente, parceira e amiga, professora da Universidade Americana de Beirute, a advogada libanesa Najwa Tahazi. Najwa, sorry for the scandal. I know there is 11 o'clock there. Eu pedi desculpa a ela pelo horário, porque eles estão adiantados lá no Líbano, 6 horas na nossa frente. Então, lá são 11 horas da noite, ela está fazendo esse favor de nos honrando, nos abrilhantando com a sua audiência, nos assistindo, né? Também gostaria de agradecer aos demais professores, médicos, empresários, estudiosos em geral que estão preocupados com esse momento tão difícil que nós estamos passando, direcionando um abraço específico à comunidade internacional, salientando também nosso amor pelo Líbano, nossa pátria-mãe. Professor Maluf, professor Davos Maluf, muito obrigado por estar conosco. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, professor. A pergunta é a seguinte: como ficará a revisão dos contratos e contratos locatícios também, entre eles, na pós-pandemia? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Fernando, nos vídeos que eu tenho gravado, e são muitos, eu tive a oportunidade de trazer não só a doutrina do direito civil, como também vários acórdãos de tribunais estaduais. E também, evidentemente, que algumas decisões de primeiro grau. Eu, quando comecei a falar há mais de 30 dias atrás, eu dei o destaque, Fernando,
da questão seguinte. Esta pandemia, o coronavírus que nos aflige, nós não tínhamos nada parecido como há 100 anos atrás, na gripe espanhola de 1918. Então, ninguém das nossas gerações eram nascidos. De forma que foi devastador o efeito desta pandemia, porque hoje, Fernando, se as pessoas não morrerem do coronavírus, vão morrer de fome, porque nós temos aí um conflito entre salvar a vida e salvar a economia. O que é mais precioso? Evidentemente que a vida vale muito mais que a economia, mas também nós não podemos morrer de fome. Então, são com essas palavras que eu inicio essa minha exposição, tendo uma preocupação muito grande, porque como professor de Direito Civil há 40 anos, pelo menos, nunca vi nada igual na nossa economia. Explico. Nessa questão, já que você perguntou da questão da locação, é terrível, porque se você se colocar do lado do locatário, você vai dizer, mas se eu sou inquilino de um shopping center, de uma loja, como é que eu vou pagar aluguel de uma coisa que está fechada? Não pareceria razoável. Mas também existem proprietários, são muitos nesse país, que vivem apenas de um aluguel, de 2 aluguéis, pessoas às vezes com mais idade. E como é que fica? Vai ficar sem receber o aluguel? Então não é nada razoável. Então é por isso que eu tenho destacado essa distinção importante no direito civil entre caso fortuito e força maior e excessiva onerosidade. E tenho sempre defendido a tese, que aí deve prevalecer a teoria, da excessiva onerosidade, não do caso fortuito. E por quê? Porque o caso fortuito ou força maior, previsto no Código Civil de 2002, no artigo 393, e diz o seguinte, quando aquilo que Klaus Bevilacqua já dizia 100 anos atrás, que não é a imprevisibilidade que caracteriza o caso fortuito, mas sim a inevitabilidade do evento. E a doutrina fazia a distinção entre caso fortuito e força maior. O que era caso fortuito? Tudo aquilo que provinha da natureza, terremoto, maremoto, uma inundação, furacão. E força maior, tudo aquilo que decorria do homem, uma guerra, uma insurreição, uma greve. Isso teria força maior. Mas o Código Civil não fez a distinção, entendendo que há sinonímia entre caso fortuito e força maior. E a pandemia do coronavírus, o que é? Pouco importa, porque, na realidade, ela está abalando a estrutura econômica de todas as nações. Isso vale para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para o mundo todo. Então, nós estamos há 60 dias paralisados nessa crise incomensurável, que nós temos que encontrar uma solução. E as pessoas foram bater as portas do judiciário. Então, eu trouxe, nos vídeos anteriores, várias decisões de primeiro grau, de uma decisão só verba e graça, por exemplo, aquela de Santos, que reduzia o aluguel de uma casa de eventos que pagava X e pleiteava pagar apenas 20% do aluguel. E o juiz de Santos não aceitou, fixou em 40% o valor do aluguel. Além disso, dei outros exemplos. Alguns casos, a tendência do juiz é apenas reduzir, porque os inquilinos, se tiverem bom senso, não devem dizer que não querem pagar o aluguel. Isso não. Mesmo porque existem algumas decisões já do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo o seguinte, que não compete ao judiciário dizer da moratória. Isso é o legislador que diz da moratória. Você não pode entrar em juízo para dizer que não vai pagar. Não, isso não é essa prerrogativa na lei, o não pagamento. Mas há, sim, a prerrogativa da revisão da locação. Isso, a lei de inquilinato, a lei de 91, já prevê a revisão da locação. Meus contratos têm mais de 3 anos, eu posso pedir a revisão para mais ou para menos. E, na realidade, qual é a tendência que eu tenho visto, tenho acompanhado para e passo todos os dias nessa quarentena que estamos tendo que passar obrigados, sem opção, eu tenho visto que a tendência da jurisprudência é fixar o aluguel em 50% desse aluguel. Quer dizer, ou seja, a divisão do prejuízo entre proprietário e inquilino. E eu quero dizer, tenho repetido, e isso é uma tese, a meu ver, muito, muito forte, que o proprietário não participa do lucro do inquilino. Se o inquilino fatura 1 milhão por mês,
Ele não vai chegar para o proprietário, vamos dividir o meu lucro. Então, ele também não pode jogar o prejuízo todo para o proprietário. Sim, claro. Você concorda comigo? Quer dizer, se o Concordo, aluguel claro. é de 10 mil reais, Claro. se ele faturou... Eu vou dar um exemplo para você. Excelente tese. Peguemos um exemplo aqui, um exemplo na rua 25 de Março, que é o ponto comercial mais cobiçado do Brasil. Lá circulam 800 mil pessoas por dia. Imagine você, o sujeito paga 20 mil reais numa loja, ele fatura 1 milhão e meio por mês. Ele vai pagar os Sim. 20 mil sempre. Ele pode estar faturando 1 milhão e meio de reais. Jamais Concordo. ele vai dividir o lucro com o proprietário. Concordo. Agora, na hora Corretíssimo. dessa pandemia, ele vai querer jogar o prejuízo no colo do proprietário. Não é razoável. Não estou falando nem como professor de direito civil, mas como a pessoa que trabalha e que conhece esse assunto do mercado imobiliário. Então, nessa questão de revisão, o que eu tenho visto? Muitas decisões mandando dividir em 30%, 50% do aluguel. Isso na locação comercial, evidentemente. Na questão do shopping centers é um pouco mais complexo, porque a loja de rua paga o aluguel. No shopping center, existe um aluguel fixo de X. E depois existe também o aluguel sobre o faturamento do shopping center, em cima das notas fiscais. Né? Então, é mais difícil ter sonegação em shopping fiscal do que em loja de rua. Evidentemente que o shopping vai querer um fixo. Então, o que eu estou vendo? Que as decisões dos juízes, às vezes, vi uma de Salvador, por exemplo, que ele diz, não precisa pagar aluguel por enquanto, mas tem que pagar o condomínio, sim. E também existe aquele aluguel mínimo, e tem que ser arcado pelo inquilino. Então, é uma questão de razoabilidade e bom senso. Nós temos que ter esse equilíbrio necessário. Tenho recebido várias decisões de muitos advogados militantes nessa área, como o doutor Carlos Frederico Bentivenha, doutor Valdir de Arruda, doutora Maria Conceição Angarten, e outros advogados que têm me mandado decisões. Eu tenho acompanhado isso, o desembargador Marco Fábio Morcello, do Tribunal de Justiça de São Paulo, várias decisões, não só em matéria de locação, como eu sei que talvez você vai me fazer alguma pergunta sobre pensão alimentícia, a revisão da pensão, talvez você vai me fazer alguma pergunta, não quero me antecipar, por enquanto só nas locações, mas eu precisaria lhe dizer que todos os contratos, não só de locação, isso vale também para o Código de Defesa do Consumidor e vale principalmente na revisão dos contratos envolvendo planos de saúde, porque plano de saúde é outro absurdo. É uma coisa que daqui a pouco ninguém consegue pagar. São aumentos de 15%, 20% ao ano, numa inflação de 5% ou 6%. Então, eles têm lucros fabulosos. E eles não pensam duas vezes em cortar a pessoa se deixa de pagar por 60 dias. Se tu contribui 30 anos, 40 anos, viu uma declaração de uma senhora, tem a mãe dela com 92 anos, contribui há 30 anos, paga 30 anos e agora não tem condições de pagar, e o plano vai cortar. Uma senhora que tem 92 anos. Onde está a sensibilidade? Quer dizer, não pode a corda pender para um lado só, tem que haver razoabilidade entre as partes. E, na realidade, quando se diz que o contrato aqui, que vem lá do direito romano, né, do Pacta sunt servanda, os contratos têm que ser respeitados, temos que entrar, sim, com aquele famoso princípio medieval da cláusula rebus sic stantibus, quer dizer, eu posso pedir a revisão, sim, quando houver uma excessiva onerosidade. Pois não, Fernando, estou à sua disposição. Espero ter respondido a sua pergunta. Nossa, respondeu a mais do que imaginava. Muito orgulho de estar falando com o senhor mais uma vez. Muito obrigado. Eu teria mais uma pergunta para o senhor. Por favor, professor. E essa é uma pergunta premente, está sendo muito ventilada agora, muito questionada. O senhor podia fazer um panorama, por favor, do direito de família e das sucessões agora na pós-pandemia? Como ficará isso? O direito da família e das sucessões? Sim. Sim, Fernando, eu tenho acompanhado, como advogado militante também há muitos anos, tenho acompanhado essa questão com muita preocupação, porque nós temos a fazer a distinção de duas coisas. Existe um princípio no direito de família envolvendo os alimentos, que é o famoso binômio necessidade e possibilidade. O que vem a ser possibilidade e necessidade ou necessidade e possibilidade? É a necessidade de um e a possibilidade do outro de pagar. Quer dizer, alguém necessita. E alimentos, eu quero dizer aos leigos que estão me assistindo também, que alimentos é uma expressão genérica. Alimento não é só comida. Não é só comida.
Uhum. Tem Vestuários. escola de filho, pagamento de escola, aulas, tudo que envolve médico, vestuário, indumentária, etc. Alimentos envolve tudo isso, é o gênero alimentos. E hoje no Brasil já vem prevalecendo uma coisa chamada alimentos compensatórios. O que são os alimentos compensatórios? É quando a pessoa se divorcia depois de 20 ou 30 anos, não é justo ela sair do casamento com 2, 3 mil reais, quer dizer, a necessidade. Quer dizer, o sujeito consegue viver com 5 salários, 5 mil reais, mas se o sujeito tem um padrão de vida de 50 mil, ele não vai conseguir viver com 5 mil. Então, os juízes estão vendo bem isso. Eu, até no livro de curso de família que eu escrevi com a doutora Adriana Tabos Maluf, eu citei uma decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, uma decisão que ele fixou a pensão alimentícia do marido, a ex-mulher, de 30 salários mínimos e deu um apartamento, um automóvel, que o marido podia. Ele tinha condições pecuniárias de arcar com a pensão de 30 salários mínimos e mais um apartamento e 1 ou 2 automóveis. Perfeitamente possível. Isso chama-se em direito hoje alimentos compensatórios. Mas por que essa grande preocupação? Pelo seguinte, com essa pandemia, muitos maridos perderam seus empregos. Né? Então, eles estão deixando de pagar, porque não é porque não querem pagar, porque eles não têm dinheiro para pagar. O brasileiro não tem reservas. O Brasil é um país pobre. A gente sabe que o Brasil é pobre. Veja o valor do dólar hoje e do euro. O dólar está quase R$6, o dólar já passou de R$6. E a Libra também. Então, nós não podemos competir com os Estados Unidos, com a Europa e com os países da Ásia, China, Japão. É outra realidade. Né? Nós temos uma série de problemas sociais e agora está se agravando nas periferias, onde não há esgoto, todo aquele problema que nós temos depois que acabaram com a escravidão no Brasil, foram as antigas favelas que hoje são as comunidades. Não podemos tapar o sol com a peneira. Existe esse problema, sim. Então, esse começou na classe média, as pessoas que viajavam para o exterior, e agora está chegando nas periferias. Isso é altamente preocupante. Quando se diz de alimentos provisionais, pedindo a extinção dos alimentos, não é razoável você falar, eu não vou pagar nada. Ele tem que pedir o quê? Uma ação, entrar com a ação revisional de alimentos. Os tribunais estão sensíveis, tanto que não estão declarando a prisão por dívida de pensão. Quer dizer, isso é aquele único caso que a Constituição prevê a prisão por dívida alimentícia, e está ficando prisão domiciliar nesse período para amenizar um pouco o efeito dessa pandemia. Então, tenho visto várias decisões de pessoas que não estão conseguindo pagar esses alimentos e estão pedindo redução. E uma outra coisa que eu quero deixar claro, Fernando, é que em matéria de alimentos, eu não posso transigir, não posso fazer acordo sobre os alimentos futuros, que o futuro Deus passado, do pretérito. O que vem esses alimentos do passado? Às vezes o marido, por exemplo, está devendo 50 mil reais de pensão para a ex-mulher. Ele não tem 50 mil, mas tem 1 ou 2 automóveis. Ele pode chegar e falar, eu quero fazer um acordo, transfiro esses automóveis, um terreno, um pequeno apartamento, e quito a dívida do passado. Isso eu posso fazer. O que eu não posso transigir é dos alimentos futuros. Futuro não há possibilidade, porque existe aí, isso em direito, Fernando, chama-se direito indisponível, direito personalíssimo. O artigo 841 do Código Civil diz que eu posso transigir sobre alimentos, sobre direitos da pessoa, eu só posso sobre direitos patrimoniais de caráter privado, a contrário senso, quer dizer, eu não posso transigir sobre direitos indisponíveis. E, efetivamente, os alimentos são indisponíveis, envolve a dignidade da pessoa humana, etc, etc. Isso no que tange aos alimentos. Você quer fazer alguma outra pergunta de alimentos? Eu vou... E a guarda... Bom, tem o problema da guarda compartilhada. Sim, eu iria falar disso. Da guarda compartilhada. Vamos analisar aqui. Compartilhada está intimamente ligada a um outro problema em direito de família, que é a alienação parental. Para os leigos que não militam na área, eu explico. A alienação parental é aquilo que o pai ou a mãe fazem com a criança em relação ao outro cônjuge. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Quer dizer, difamando o outro cônjuge diante do infante. Quer dizer, o infante é o menor de idade. Isso chama-se alienação parental, que vem sendo desenvolvido, e isso hoje até crime,
né? Já existe lei prevendo essa questão da alienação parental e que está intimamente ligado hoje com essa história da guarda compartilhada. Qual é o problema da guarda compartilhada? É que muitas mães hoje, com essa questão da pandemia, estão se recusando a deixar o pai ficar com essa criança, dizer, não, vai pegar a doença porque é perigoso, ele mora com a mãe velha, com o pai. Então, é um problema muito sério envolvendo essa questão de guarda compartilhada. Quer dizer, nós estamos num regime de exceção, ninguém previa isso que está acontecendo no Brasil, mas é um problema que envolve também as famílias, porque se eu tenho criança de 2, 3 anos, também não é justo o pai ficar sem ver esses filhos por 60 dias, vai ser só por teleconferência, ele vai ver o filho pela internet. Não pode nem chegar perto. Eu não estou dizendo que posso expor a criança ao risco de pegar a doença ou de transmitir a doença para o avô, para a avó. Quer dizer, cada caso é um caso. Em direito não é matemática. 2, 2 pode ser 5, 6. Há que se analisar caso a caso. Então, essa reformulação, não sei por quanto tempo vai durar essa pandemia, não sei, porque em 1918, a doença voltou em 1919 e chegou até 1920. Se nós não tivermos uma vacina até lá, estaríamos sujeitos novamente a essa recidiva. A grande realidade é essa. Tem gente que dizem que não tem a doença 2 vezes, mas eu não sou médico, não sou cientista, entendeu? Mas é verdade. Para você. Verdade. E a questão do testamento também, o problema do testamento. Estão se falando muito hoje em flexibilizar as regras do testamento. É, a meu ver, muito perigoso essa flexibilização. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa com muita idade fica debilitada, fica nas mãos de enfermeiras, de pessoas, de enfermeiros, de cuidadoras, que podem fazer... Podem se aproveitar dela. Empregados, e podem fazer a cabeça dessas pessoas. Tem um caso conhecido, gente conhecida próxima à minha família, de uma senhora que há 70 ou 80 anos atrás não tinha filhos, tinha um patrimônio vasto, com vários prédios no centro da cidade de São Paulo, e no leito de morte, já inconscientes, em conluio o tabelião com o médico, colocaram o dedão da senhora e deixou todo o patrimônio para o médico, para as enfermeiras, para os empregados, etc. Os sobrinhos ficaram sem nada. E não se conseguiu anular o testamento porque o dedo era dela. Então, quer dizer, é impossível anular esse testamento porque no leito de morte ela já estava praticamente morta e colocaram o dedo dela. Então, eu sou contrário. E outra coisa que as pessoas falam, mas temos hoje o testamento vital. Só que o testamento vital só vale para uma morte digna. O que eu quero fazer para morrer dentro da minha dignidade? Eu não quero que me ampute uma perna, não quero que me ampute um braço, eu não quero ser cortado, eu quero morrer inteiro. Então, eu posso deixar isso no testamento vital. Mas eu não posso dispor do meu patrimônio por testamento vital, assim como também não posso por codicilo. O que é o codicilo? É um pequeno testamento feito para bens de pequena monta. Eu não posso dispor de patrimônio por codicilo. Então, e o testamento particular, altamente perigoso, o testamento particular é feito pela pessoa e na presença de 3 testemunhas, que tem que estar vivos depois que essa pessoa morrer. Mas qual é a segurança desse testamento particular? Nenhuma. Eu sou contrário. Eu gosto mesmo do público, com as formalidades, com 2 testemunhas. O secreto cerrado é mais difícil, porque tem que levar para o tabelião para costurar, etc, etc. Então, esse seria inviável. Mas, de forma que o testamento facilitar a flexibilidade do testamento, eu sou contrário, porque vai criar uma insegurança e pode prejudicar, sim, os herdeiros necessários. Sem dúvida. E a importância do advogado agora na pandemia. Agora vamos ao ponto principal. Qual a importância do advogado em tudo isso? É porque, evidentemente, que se as partes não chegarem a um acordo, vamos voltar à questão da locação. O que eu sugiro? O inquilino procurar o proprietário para tentar fazer um acordo. Qual acordo? Tem que ser bom para os 2 lados. Você não pode puxar a corda para um lado só porque vai esgarçar. Tem que ser bom para os 2. Então, o que é a lógica do razoável do filósofo espanhol Recasens Sitges? É o meio termo. Aquilo que eu falei no início da exposição. O proprietário... Como o senhor pontuou, os lucros não são divididos. O inquilino não divide o lucro com o proprietário. Então, o proprietário não pode ficar com o prejuízo inteiro do inquilino. Tem que haver um bom termo e tem que dividir. A importância do advogado. Se não chegar a um bom termo, se ele ficar inflexível, o advogado terá que entrar com as ações, a ação revisional de aluguel, explicar os motivos ao juiz e o juiz
há de ter discernimento também para entender o que é válido. É claro que, em alguns casos que eu vi do judiciário, que acolheram a tese do caso fortuito ou força maior, e foram poucos, eu vi o do Sindicato dos Lojistas de Salvador pleiteando o não pagamento do aluguel porque os shoppings estariam fechados. E o juiz fixou o pagamento apenas do condomínio. E o caso emblemático do aeroporto de Curitiba, o aeroporto Afonso Pena, onde o juiz federal também aceitou o não pagamento por parte da concessionária Infraero por 4 meses de aluguel. Aceitou no caso fortuito, mas aí era uma concessionária. E aí, isso aí, lembro também uma observação feita pelo professor Marcelo Negri Soares, lá do Paraná, que dizia o seguinte, que o tratamento teria que ser diferenciado, eu até concordo com ele, que quando se trata de particulares ou de empresas com particulares, o tratamento tem que ser um. Eu não posso prejudicar o inquilino que vive de apenas um aluguel. Agora, no caso da Infraero, envolve a coisa pública. Então, o prejuízo da Infraero será minimizado, muito mais do que o particular, que depende daquilo para viver. Se ele depende de 10, 15 mil, de repente ele fica sem nada, como é que ele vai pegar o plano de saúde, a escola dos filhos, etc. Então, teve um voto do desembargador Costa Wagner que lembrava muito bem essa questão da cadeia sucessória, se um não paga, que vai puxar o não pagamento e vai ser um desastre total. Uhum. Eu acho, professor, que o senhor sintetizou de uma forma fantástica. E eu acho que o senhor foi pontual em uma questão muito importante. Na hora dos lucros, isso não é bipartido. Então, eu acho que esse é o princípio fundamental. Exatamente. Eu acho que, claro, e nós sabemos muito, nós que somos descendentes imigrantes, o quanto essa família muitas vezes lutou e passou necessidades e se apertou para adquirir um imóvel, né? Então, não é uma coisa que foi gratuita, que veio assim de forma gratuita para as mãos do proprietário, né? Então, e muitas vezes se baseia também, esse aluguel é baseado em gasto dessa família. Muitas vezes tem um parente doente, tem que custear uma enfermeira, custear cuidadoras, remédios, e assim, dessa forma sucessivamente. Mas eu agradeço demais, professor. Olha, foi uma honra, estou muito feliz em ter falado com o senhor. Realmente, eu sei quanto o seu tempo é precioso, eu sei, nessa época, o quanto o senhor está trabalhando do meio-dia à meia-noite. Eu sei como é a loucura da vida do senhor. Eu agradeço demais. E falo para o senhor em árabe, o senhor vai entender, mas vou traduzir a quem está nos ouvindo. Islamudeyai Kujerei, que Deus abençoe seus pés e suas mãos. Muito obrigado, professor. Se o senhor me permitisse, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Adriana. Eu agradeço a questão. Agora eu vou passar a palavra à professora Adriana para falar da especialidade dela, mas estou aqui à disposição para qualquer outra intervenção. Muito obrigado, Fernando. Até já. Muito obrigado, professor. Obrigado. Doutora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Doutora Adriana, eu gostaria de pedir uma gentileza para a senhora. Se a senhora, por favor, pode nos esclarecer qual o alcance da pandemia no direito médico e no biodireito? Boa tarde, doutor Fernando. Muito obrigada pelos cumprimentos, pela pergunta. E a minha área, que é o direito médico e o biodireito, ela não está menos intrincada do que a área do direito civil, do direito trabalhista e do direito empresarial nesse momento. Pelo contrário, acho que ela está com um upgrade enorme por causa do número de pessoas ou infectadas ou internadas ou que requerem tratamento médico. E aí tem toda uma teia de situações envolvendo direito do paciente, direito dever do paciente, na verdade, direito do médico, dever do médico, plano de saúde, direito do consumidor, direito à informação, direito à privacidade e muito mais. Então, em primeiro lugar, milhares de mudanças ou de situações se entenderam. Diante de uma pandemia que está aí com números exorbitantes e não se tem um tratamento ainda eficaz, porque os remédios que nós temos à disposição são todos via tratamentos experimentais, como essa hidroxicloroquina com azitromicina, o outro Remdesivir e outros tantos. Então, se colocam a primeira pergunta que muito estão me questionando. Seria obrigado o paciente a aceitar tomar esta medicação ou ele poderia se recusar? Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta seria a seguinte:
poderia o paciente pedir, solicitar ao médico que introduzisse para ele, que receitasse para ele essa dobradinha de hidroxicloroquina e azitromicina, por exemplo. Percebe? Quer dizer, de um lado eu sou paciente, eu sou obrigada a tomar, ou eu posso me recusar. De outro lado, eu também sou paciente, eu posso pedir para o médico. Então, respondendo à primeira questão, o paciente ele não é obrigado a tomar nenhum tipo de droga, de remédio, participar de nenhum tipo de terapia. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente tem o consentimento informado para isso. E a gente tem também a figura do testamento vital. As duas figuras estão muito dinâmicas nessa atualidade. Para quem ainda não sabe, o testamento vital é aquela certidão, aquele documento que se assina quando da internação no hospital e o paciente autoriza e seja feito esse procedimento, aonde está ali o direito dele de recusa a um tratamento ainda experimental. Número 1. Por outro lado, diante de toda essa divulgação que tem deste remédio em especial, se eu, paciente, falo, olha, eu estou com diagnóstico de Covid, eu quero tomar, eu quero participar, eu posso sim solicitar para o médico que me administre. E ele, médico, também tem o direito de acordo com a sua consciência, dizer sim, vou te administrar ou não vou administrar. Eu conheço pessoas que já tiveram o diagnóstico de Covid, desenvolveram a doença e também tenho acompanhado na mídia, e os resultados são positivos para os dois lados. Quer dizer, depende do organismo, tem gente que se deu muito bem com esse remédio, tem gente que o remédio não fez tanto efeito. Mas, de acordo com... Eu tenho um médico maravilhoso, doutor Ciro Guimarães, que trocamos muitas ideias a respeito, ele é um pesquisador, professor na USP, professor Stanford, e o doutor, então, me disse, essa dose que se administra absolutamente causa nenhum tipo de dano, de risco, e não muito menos é letal. Por isso, a gente vê que aquela questão do Amazonas pode sim ter tido um viés político, onde doses cavalares deste remédio foi administrado para os pacientes, eles morreram em massa. Então, essa é uma situação que podemos confiar nesse remédio, embora experimental. Não se tem certeza, mas é um viés que temos até a famosa vacina aí chegar. Então, essa é uma primeira situação. Uma segunda situação, quais seriam os direitos do paciente? Os direitos e os deveres. Quanto ao direito do paciente, seja ele um paciente do SUS, seja ele um paciente privado, ele tem o direito à internação, direito ao tratamento, direito à testagem. E aí vem uma diferença agora com as portarias interministeriais, inclusive a Lei 13.979 de 2020, expedida aí em razão da pandemia emergencial, de que o plano de saúde deve atender o paciente que esteja em atraso das mensalidades, esteja inadimplente, esteja no prazo de carência, essa foi reduzida. Isso fez toda a diferença, nos respeita prazo de carência mais para Covid. É obrigado a arcar com o teste, mas veja, não é obrigado a tratar no Fleury se ele não for credenciado, onde um teste está custando R$500. O plano de saúde tem seus laboratórios credenciados, nos quais encaminha os seus pacientes conveniados. Percebe? Então, paciente ali que tem plano de saúde privado, que esteja inadimplente, que esteja em prazo de carência, ainda assim tem direito ao tratamento e ao recebimento. Fizeram uma pergunta aqui que eu vi escrito, como o paciente entubado pode se manifestar quanto ao tratamento. Claro que uma pessoa entubada não pode se manifestar diante de nada. Inclusive, também existem casos emergenciais, porque essa doença ela é muito estranha, muito nova, pelo seguinte, de 100% de pacientes que pegam a doença, 85% é o que tem os médicos tendo defendido até agora, vão desenvolver ou uma forma muito leve ou até assintomática dessa doença. Então, a grande maioria não vai desenvolver sintomas, sintomas importantes. 15% vai desenvolver uma forma intermediária que pode receber a medicação em casa. Não precisa de internação. Agora, aqueles 5% periclitantes é que vão ser internados ou na UTI ou na semi-intensiva. E destes 5, alguns precisam de entubamento. É claro que eu falei antes aqui que a gente tem o quê? A figura do consentimento informado, que se o paciente entrou em emergência e urgência, o médico, são as duas exceções para o consentimento informado. Se o paciente já entrou em choque, já entrou em emergência e urgência, aí o médico vai entubar e não vai perguntar para ninguém, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ou então,
antecipadamente, com tempo e folga, o seu representante legal, se ele não tinha condição de assinar um documento, ele iria deixar já a cargo do seu representante legal. E aí eu vou fazer uma distinção do testamento vital contra. Pessoas me perguntam muito, e se eu dentro de um testamento vital disser que eu não quero ser entubado? Não confundam o entubamento necessário para o tratamento da pneumonia causada pelo Covid-19 com aquele entubamento de anos a fio de uma pessoa com uma doença crônica, como foi a mãe do ex-presidente do Collor aqui no Brasil, como foi aquela Karen Killan nos Estados Unidos, e outros casos onde a pessoa ficou ligada em máquinas ad eterno. Porque realmente, se você desenvolve um COVID muito forte e não é entubado, você vai fazer óbito. Ali você está negando o tratamento. Aonde eu posso fazer mais uma pergunta, como eu vi um caso na Itália, discutido até em sala de aula, na nossa sala de aula virtual na pós-graduação, um caso de um padre na Itália que não quis ser entubado porque quis deixar o leito para uma outra pessoa. Direito à autonomia pessoal. Eu posso não querer aquele tratamento. Eu também tenho o direito de falar, não vou entubar de jeito nenhum. Percebe? Eu tenho autonomia plena de dizer, eu vou ser entubado ou eu não vou. Essa minha autonomia fica mitigada se eu não tive condição de exarar, porque eu entrei em emergência, já sufocando, já exalando sangue, tossindo sangue, eu não tive condição de me expressar antes, então eu já vou para a intubação logo. Uma outra colega perguntou aqui, você é a favor do uso de máscaras? Sim. Sou. Embora seja horrível, eu saio de máscara, quando eu saio de casa uma vez por semana, e essa uma vez por semana, para ir ao supermercado alimentar minha família. Essa uma vez por semana eu vou de máscara e um Robocop na frente, ou seja, fantasiada de bruxa. Acho que eu estou assustando as pessoas que estão me vendo no supermercado, mas não tem outro jeito. E vou de luva na mão também, e rios de álcool gel, e não toco em ninguém, não toco em nada, não cumprimento ninguém, fico a dizer... Mas é um jeito, no mínimo, que eu arrumei também, de ter um mínimo de contato com o exterior. Por quê? Porque nesse lockdown, parte econômica à parte, porque sem economia não tem saúde. Sem economia não tem saúde, eu estou... Se adaptando ao novo mundo, né, doutora? As questões econômicas e científicas têm que andar lado a lado. Existe também aquela definição de saúde como equilíbrio psicobiofísico. Ninguém fica são do ponto de vista psíquico trancado dentro de uma casa 24 horas por dia, meses a fio. Então, para mim também, digo em minha pessoa, e com certeza as pessoas que às vezes saem para andar com um cachorro, andar numa bicicleta ou fazer um Cooper, é o mesmo sentido. Faz uma higiene psíquica e você volta revigorado para casa, o que faz toda a diferença no seu sistema imunológico também. Pessoas de maior idade, né? Eu sou contra esse lockdown total, por todos os motivos do mundo, e acho que saindo com segurança, dá muito bem para a pessoa sair tomando os cuidados de higiene antes, durante e depois. O que mais que a gente tem? A questão de plano de saúde, eu já disse aqui. Existe também, nesse momento... nós tivemos uma fase de redimensionamento do ser humano, da pessoa humana. Então, o individual ficou mitigado em relação ao coletivo. Por isso, existe a responsabilização coletiva de danos pela disseminação da doença. Ou seja, se eu sei que eu estou infectada ou estou com suspeita de e me exponho ao público, eu posso sim ser responsabilizada nos 3 âmbitos: civil, criminal e administrativo, à luz da legislação extravagante. Isso é interessantíssimo, doutora. Que foi promulgada por motivos da pandemia, ali para tentativa de readministrar, de redirecionar o que vai ser feito aí nessa pandemia. Portanto, o Ministério da Saúde exarou uma portaria, chamada portaria número 356, agora em 2020, em março de 2020, colocando as questões de isolamento social e a identificação dos pacientes contaminados. Amanhã eu contamino alguém, eu sou responsável por uma transmissão em série, porque conforme acho que a maioria já ouviu, o coronavírus ele tem um grau de infestação muito alto, o grau de letalidade não é muito alto. Se a gente analisar, vamos tirar a gente da frente, morreu um filho, um pai, uma mãe, é duríssimo, não tem coisa pior. Mas em termos de número,
Nosso país, 220 milhões de habitantes, 10 mil mortos. Estou, pelo amor de Deus, menosprezando a morte de ninguém. Quem sou eu que já perdi metade da minha família para dizer pai, já foi, avô, avó, todas as minhas tias, primos, amigos. Já foi bastante gente da minha família. Não estou menosprezando o valor da vida. Mas em termos numéricos, 10 mil pessoas para uma população, um contingente de 220 milhões, leigamente, porque não sou pesquisadora científica, posso dizer que não tem um grau de letalidade muito grande, mas tem um grau de infestação de 1 para 3,7 pessoas. Portanto, a disseminação desse vírus é muito alta, muito grande e, por isso, muito rápido também e desconhecido. Quer dizer, a gente pega no toque, a gente pega na maçaneta da porta, a gente pega no ar, a gente pega onde, a gente pega como. Por isso a importância da máscara, do álcool gel, do Robocop, do distanciamento social, do isolamento, da quarentena, da informação e, como o professor Maluf falou antes, do bom senso e da bipartição também, de responsabilidade entre os dois, do princípio da razoabilidade e tudo mais. Porque uma gama de pessoas está envolvida. Amanhã vão perguntar, e o hospital, ele está responsabilizado se eu chegar lá e não tiver leito? Como é que faz? Qual é a responsabilidade civil do hospital, por exemplo, se chega o paciente lá e não tem leito? Mesmo princípio que o professor Maluf falou do caso fortuito da força maior. Ninguém está preocupado, ninguém está preparado, ninguém é o nosocômio, é a entidade hospitalar para esse número avassalador de pacientes. Porque imagine os senhores, 220 milhões de habitantes, 5% faz 11 milhões de pessoas. Não há país que tenha 11 milhões de leitos. Eu fiz uma pesquisa, por motivos óbvios, né, porque sou pesquisadora e atuante nessa área. O Ministério da Saúde nosso brasileiro prevê a existência de, no mínimo, 2,5 leitos para cada 1.000 habitantes. E o Brasil tem 1,98, então está um pouquinho abaixo. Fazendo uma comparação, os países asiáticos, o Japão tem 13 leitos para cada 1.000 habitantes. Nossa. Pois é. E o Japão tem uma população bastante parecida numericamente com a nossa, embora num espaço pequeno. Então, o adensamento populacional deles é bastante grande. E aí a gente tem que analisar também questões de higiene, japonês e brasileiro, vamos fazer essa correlação, alimentação, responsabilidade, porque o brasileiro não está nem aí, percebeu? Tinha coronavírus e o pessoal estava no carnaval, o pessoal estava no samba, o governador não fechou, o prefeito não fechou. Mas eu falei para os meus 2 filhos, aqui nessa casa não vai ter carnaval. Todos nós nos isolamos em Campos do Jordão, um lugar que estava vírus-free. Acho que as pessoas mais parecidas fizeram isso, acho. Eu acho. Exato, a gente caiu fora, não preciso ninguém dizer para mim... Claro que eu penso, nesse aspecto, governador e prefeito andaram mal em fomentar carnaval. Isso é minha opinião pessoal e a parte do direito administrativo vai tomar as devidas decisões jurídicas necessárias aí, as ações cabíveis. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, eu falei, eu já sabia que isso estava acontecendo, desde janeiro já estava na mídia. Eu saí fora. A responsabilidade pessoal. Por quê? Por causa do contágio. E aí houve uma transmissão em massa. E eu pelo número, eu estou acompanhando, não é só o pessoal que viajou para fora, aquele meia dúzia de turistas. Todo o pessoal que dançou no carnaval. Todo o pessoal de turismo internacional que veio. Não se esqueçam que em janeiro, por causa do Ano Novo Chinês, 7 milhões de chineses saíram da China ou vieram para a China para comemorar esse Ano Novo Chinês. Em janeiro, a Itália firmou um acordo com a China, aumentando consideravelmente a rota de aviões entre o aeroporto de Milão e China. Não por acaso, a Itália explodiu de caso de coronavírus. Segundo país mais infectado, Estados Unidos. Um monte de chineses também viajando para lá, numericamente muito grande. 7 milhões é maior que a população do Rio de Janeiro. Se deslocar em janeiro... por causa do Ano Novo Chinês. Então, a transmissão não foi só eu, coitadinha de mim, turista, uma pessoa que fui aqui, fui ali. Não, é turismo em massa, viagem em massa, carnaval que mobiliza, eu não sei dizer quantas pessoas, mas só em São Paulo tivemos 700 blocos, 30% a mais que o ano passado. E aí vem desembocar na questão de leito de hospital. Ninguém está preparado, nenhum hospital está preparado para esse número de pacientes. 11 milhões de leitos para ter. Como? Leito e maquinário, eu digo, né? Leito e maquinário. Os ventiladores, etc.
né? Ventilador e tudo mais que a doença requer, né? E permite. Verdade, então, doutora. Então, é uma questão bastante complexa para isso. Então, nos termos dessa portaria ministerial, que eu falei do Ministério da Saúde, 356, fala de todas as questões emergenciais para serem tomadas em matéria de exames, testagem, que aqui no Brasil não está sendo feito, isolamento social, principalmente das pessoas em risco. Percebe? Todas aquelas pessoas que têm aquelas questões contingenciais anteriores, todas essas pessoas devem sim estar em atenção a esse vírus, que embora, na minha opinião, não tenha um grau de letalidade muito alto, tem um grau de infestação muito alto. E assim, eu entendo, ter sido desaconselhado a ação de carnaval, porque já desde novembro já teve o primeiro caso de coronavírus. Primeiro não se falava ainda do Covid-19, mas uma pneumonia diferente. Acometeu na China, na cidade de Wuhan, mas a primeira Mas já era falada, né? Já era falado, foi em Já novembro, era falado. 28 de novembro foi o primeiro Sem caso. dúvida. Sem Depois, dúvida. dezembro, janeiro já tinha caso. Primeiro caso no Brasil foi em 26 de janeiro, depois em fevereiro. Quer dizer, então, eu penso que a questão do carnaval foi uma questão bastante grave e a gente está aí agora pagando o pato disso. Eu digo, a liberal foi acometido, o aluno estudando aí online. Eu tenho uma sobrinha sendo alfabetizada no computador com 6 anos de idade. Eu quero saber como essa menina vai aprender a escrever. Não, meu sobrinho também. Então, sobrinho é um também. déficit que depois meu irmão vai ter que correr atrás com a menina. Com certeza vai dar trabalho, porque por mais esperta que ela seja, não dá, que nem a filha de uma amiga, também aprendendo física, química e matemática no computador. Por mais inteligente que seja, por mais esperta que seja, aquele contato com o professor para algumas matérias você precisa ter. Então, a importância agora da gente ver da advocacia, o que vai ter? Eu entendo que vai ter agora uma pandemia jurídica e uma pandemia de procuras do advogado, que é quem sabe como proceder, seja nas questões locatícias, seja na questão de contratos empresariais, aí os fornecedores que não conseguem entregar o produto por falta de maquinário, por falta de pessoal, seja na questão dos hospitais que não conseguem atender a demanda, seja nos fornecedores até de material de alimentação, material cirúrgico, EPIs, aqueles elementos de proteção individual, como é que, e demais profissionais da área da saúde são eles obrigados a trabalhar sem máscara? Não são, não são. Não são obrigados a trabalhar sem máscara. O profissional pode se recusar, porque senão ele vai ser infectado 100%, 200% de chance. Porque para entubar um paciente, ele fica a 20 centímetros da traqueia do paciente. Ele tem que ver onde ele vai colocar a cânula. Então, ele usa 2 luvas, máscara super forte, o Robocop, 2 luvas, aquela roupa que parece eu não sei o nome exato, parece de pessoa que trabalha com abelhas, aquela roupa de proteção. E nem sempre a gente tem esse indumentário nos hospitais. Quer dizer, falta numericamente também todos os EPIs, falta alimentação. Olha, realmente, essa pandemia pegou um caos, porque o sistema de saúde já vinha sucateado colapsado, há muitos anos. Tá? Vinha sucateado há muitos anos. E foi pego de calças curtas por uma pandemia que, de um minuto para o outro, fechou os comércios, fechou a rua, fechou a escola, fechou a vida. Então, é isso aí. Então, milhares de ações de responsabilidade civil vão aparecer, responsabilidade trabalhista. Então, os advogados, em geral, aí vão estar muito requisitados, porque eu acredito numa avalanche de processos de família, sucessões, olha, demissão, então trabalhista, comercial, empresarial, direito público, internacional e muitas outras situações vão acontecer aí nesse pós-Covid, nesse pós-pandemia. E a gente não sabe se, uma vez que teve o vírus, desenvolveu a doença, se tem a imunização ou se pode ter uma recidiva, porque a gente já ouviu falar também de casos de recidiva na China. Por esse motivo, eu posso ser muito criticada, e essa questão da guerra, eu digo que eu sou favorável à quarentena vertical. Porque sem comida, sem trabalho, não tem como você ter
saúde, as pessoas estão Claro, malucas, desesperadas, gente infartando, chorando, desesperando com isso. Por isso, o bom senso, como o professor Maluf falou, repartição das competências, repartição dos prejuízos, dos ônus, dos bônus, juízo, temperança, proteção, bom senso, eu acho que é assim que a gente vai ter que enfrentar até sair a vacina e até algum tratamento sair da experimentalidade e ficar efetivamente comprovada a eficácia. Então, eu acho que, pelo menos nesse primeiro minuto, é assim que a gente vai ter que ficar. E isso trouxe para o advogado especialista na minha área em direito médico, eu sou de direito civil, direito médico e biodireito, uma série de conflitos éticos, uma série de conflitos jurídicos, que aí realmente nós estamos nos aparelhando para isso, os advogados já estão se aparelhando bastante, a gente está discutindo isso nas classes de pós-graduação, onde a gente tem aí a oportunidade de estar com o doutor Fernando, está sempre conosco, é nosso aluno, nosso colega, e a gente tem participado dos debates que têm sido muito bons, para todo mundo se aparelhar e poder atender essa demanda que está aparecendo e que vai aparecer aí para a gente tentar dirimir questões. Quem entubar, se tem 2 pessoas ali pedir, vai chegar. Eu espero que não chegue esse dia, mas pode chegar um momento que se afunile o número de leitos e o número de pessoas necessitando daquela intubação, daquele respirador. A quem atender? Nós vamos, então, nos valer de Stuart Mill e as questões de universalismo e utilitarismo. Então, eu vou entubar o mais novo, vou entubar o mais velho. Eu fiquei me perguntando outro dia, o Oscar Niemeyer, ele projetou até 102 anos. O professor Miguel Reale, brilhante que foi, que eu tive chance de conhecê-lo, até 95 dava palestra. Sim, sem dúvida. Nós temos grandes professores com 70, com 80, 85, ministrando aula. Grandes personalidades. Então, esta pessoa não tem valor de sua vida, porque... Como? Ativos, pessoas extremamente ativas. Sim, trabalhando. Então, exatamente. Então, a idade lhes retiraria a dignidade no momento de uma intubação? Quer dizer, não iriam entubá-lo só porque ele já tem um pouco mais de idade? Percebe? Então, essa questão de idade, eu não vejo que seja, na verdade, um ícone a ser valorizado nesse momento. Como fazer? Então, toda essa discrepância do sistema público, seja na informação do carnaval, seja na divulgação. A China está sendo processada aí pelas grandes potências mundiais, justamente por falta de informação em momento sério. Talvez alguma coisa dessa hecatombe pudesse ter sido minimizada. Então, está sendo jogado aonde? Na mão do médico, essa escolha de Sofia, para quem eu vou entubar. Eu espero que eu tenha podido esclarecer algumas questões também na minha área de direito médico para as pessoas que efetivamente hoje estiveram presentes na nossa live. Professora, da mesma forma que eu... Não sei se o doutor Fernando tem mais alguma questão? Não, eu tenho só a agradecer. Eu sei que o tempo de vocês é extremamente concorrido e escasso. Então, eu tenho só para falar que vocês abrilhantaram demais a nossa tarde. O professor Maluf, então, sem dúvida, um ícone, sem querer desmerecer a professora, claro, mas o professor Maluf, icônico, como sempre, com palavras muito sábias, quer dizer, ele fez um trocadilho muito verdadeiro, falando o seguinte: quando o comércio está aberto e os lucros estão efetivamente sendo angariados pelo comerciante, ele que paga, vamos dizer, 20 mil reais de aluguel, não vai dividir os lucros. É uma verdade. Então, quer dizer, tudo isso, todo esse contexto nos leva a crer, como o professor comentou, que deve haver um bom senso na mitigação dos aluguéis agora. E a professora também fantástica na exposição, eu acho que abrilhantou demais a tarde e falou coisas verdadeiras que vão muito de encontro com o que eu penso também com relação a essa verticalização da quarentena e essa situação que as famílias, infelizmente, brasileiras estão morrendo de fome. Eu gostaria só de agradecer essa inúmera participação que nós estamos tendo, com tantas pessoas nos assistindo. E gostaria de pedir essa gentileza só aos professores, tomando mais um pouquinho do tempo de vocês, por favor, que vocês só façam um apanhado. Então, qual vão ser os rumos da advocacia agora pós-pandemia, para que nós possamos encerrar?
Então, na minha área, no direito médico e no biodireito, o rumo vai ser esse, uma pandemia de responsabilização civil, de paciente, de médico, de hospital, pedida de indenização e tomar muito cuidado com uma questão que os médicos me constavam muito, questão do atestado de óbito, que estavam havendo aí um direcionamento para que quando não soubesse exatamente do que faleceu o paciente, colocasse ali Covid-19. Colocando Covid-19, justamente por causa de pandemia, os seguros de vida já não queriam pagar a indenização. Isso, então, os médicos me consultaram, eu já dei um parecer sobre esse sentido de que tem que ter certeza absoluta daquilo que faleceu o paciente. Eles, quando preencheram o atestado de óbito, a certidão de óbito lá no SVO, 3 causas, uma causa levando a outra, se não tem certeza absoluta, se não foi comprovado, porque nem toda pneumonia é fruto de Covid. Nem todo óbito cardíaco é porque teve Covid. Nem todo mundo. Agora só se fala nesse assunto, parece que as outras doenças não existem mais. Não se morre mais de infarto normal, não se morre mais de câncer, não se tem mais derrame, não se morre mais de acidente, não se morre mais de nada. Só de Covid-19. Na dúvida, né? Na dúvida, Covid-19.